Continuidade então nos exercícios, agora a gente vai falar da atividade 2 da página 10, tá bom? Temos novamente uma notícia, tá? Vamos relembrar os itens aqui da notícia? Este título aqui grandão é a manchete, é o título. Mais de 300 mil pessoas no mundo estão recuperadas do coronavírus. Esse textinho aqui embaixo é o olho ou texto, manchete auxiliar, né? Texto auxiliar que eles chamam ali em cima. A China, país onde o vírus surgiu no fim de dezembro, segue a líder em números de cura, com mais de 77 mil pessoas recuperadas. Quem escreveu foi Tamires Vitório e foi publicado no dia 8 de abril de 2020. Temos a notícia que, diferentemente da primeira, que a gente estava falando do número de infectados, essa notícia ela vai focar no número de curados, certo? Então, ela tá com outro ponto de vista a respeito do mesmo assunto. A gente continua falando do coronavírus, só que a gente está falando do número de recuperados no mundo, tá? Lembra que eu falei que geralmente o primeiro parágrafo abaixo da manchete é o lead. Então, olha só, na semana passada, mais de 200 mil pessoas estavam curadas do coronavírus no mundo todo, segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins. Nessa terça-feira, o número ultrapassou a marca de 300 mil e até as 13h19, 308 mil casos haviam sido curados. A fonte de onde veio essa notícia? Da Exame.abril. É uma revista Exame, tá? Então, online aí essa notícia. E após a leitura da segunda notícia, faça a seguinte reflexão. O que podemos concluir sobre o possível tema da notícia a partir da manchete e do título auxiliar? Bom, quando a gente lê a manchete, lê o título auxiliar, a gente sabe que vai falar sobre o quê? Futebol? Não, né? Quando a gente lê a manchete, a gente já sabe que vai falar sobre os recuperados do coronavírus, certo? B. Retome a leitura do lead da notícia. Que informação concentra o principal ponto da notícia e desperta a curiosidade do leitor com relação ao restante do texto? Vamos lá? Vamos ver o lead. O que está despertando o nosso interesse? O número de pessoas curadas, né? Tá falando que 200 mil pessoas estavam curadas, no caso ali, em 8 de abril, mais de 300 mil pessoas, tá? Então, se em uma semana mais de 100 mil pessoas se curaram, parece que essa notícia vai trazer coisas boas pra gente, que muitas pessoas estão se curando. Lá embaixo tá falando que lá na China, onde surgiu o vírus, mais de 77 mil pessoas se curaram. Na Espanha é o segundo país com mais curados, a Alemanha e o Irã, tá? Então, na pergunta, que informação concentra o principal ponto da notícia e desperta a curiosidade do leitor com relação ao restante do texto? Os países que tiveram mais pessoas curadas. E como essas curas estão ocorrendo, né? Bastante gente está se curando. C. O corpo da notícia confirma as expectativas quanto às informações despertadas pela manchete e pelo lead? Vamos ver? Então, no lead, ele vai falar sobre várias pessoas que estão se curando. Aí, vamos continuar no corpo da notícia. No Brasil, até o momento, 127 pessoas foram curadas, segundo o monitoramento em tempo real feito pela Johns Hopkins. Mais de 13 mil casos foram confirmados e mais de 600 pessoas morreram, a maioria no estado de São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde. Não há um prazo estabelecido sobre quanto tempo leva para uma pessoa se recuperar da Covid-19. Nos casos mais leves, autoridades têm pedido ao menos 14 dias de quarentena. A China estabeleceu outros 14, totalizando 28, antes de definir que um paciente estava totalmente curado. Bom, o texto começa nos dando uma esperança, né? Não parece? Que, nossa, tá todo mundo se curando, os países mais afetados estão se curando, temos mais de 300 mil. No entanto, quando a gente continua a leitura desse texto, vai falando que não é bem assim, não tem um prazo. Ele não deixa de dar esperança, mas ele se torna, acredito que um pouco mais realista, né? Olha, até agora a gente teve 127 pessoas no Brasil, temos mais de 13 mil casos, né? Então já fica um pouco mais realista, certo? Então ele confirma as expectativas? De certa maneira, sim.
só que de maneira mais realista, menos esperançosa, porque infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tinha poucos curados, certo? E aí, atividade 3, então eu vou gravar um outro vídeo já já, ok?